Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então, para mais uma atividade de geometria. Essa videoaula gravada para vocês para corrigirmos as nossas atividades. Em novembro, né, que nós não corrigimos, tivemos só aulas, e os exercícios que ficaram para vocês fazer essa aula de correção. Então, vamos lá, que são muitos exercícios para corrigir, então vamos ao trabalho aí, terceira série do ensino médio. Na aula do dia 20/10, que foi a primeira aula até então que a gente teve, posterior à última correção que nós fizemos, né? Deixei alguns exercícios para vocês para falar um pouco de geometria espacial tratando das pirâmides, né? E na questão 1 falava o seguinte: calcule o volume da pirâmide de base quadrada a seguir. A gente tem uma pirâmide, a figura geométrica tem a altura igual a 9 centímetros e o lado da base mede 6 centímetros, sendo que essa base é um quadrado. A gente sabe calcular o volume disso, não sabe? Que é usar aquela formulazinha, terço da área da base vezes a altura. Então, a área da base a gente sabe que é lado ao quadrado, né? Então, se é lado ao quadrado, a gente sabe que o lado vale 4, 4 vezes 4, 16. Logo, o volume vai ser igual a 1/3 vezes 16 vezes 6, né? E que é igual a 30, que é a altura, que é só resolver. 16 vezes 6 vezes 1 dividido por 3 dá 32 metros cúbicos. Achamos o volume, né? Muito tranquilo. Na questão 2, um enfeite em formato de pirâmide regular e de base quadrada tem o lado da base medindo 10 centímetros e a altura de 30 centímetros. Ele quer saber qual que é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide, né? Então, vamos lá. Para a gente calcular, desculpa aí, o volume da pirâmide, a gente primeiro precisa achar a área da base, né? E a base, se ele falou que é um quadrado, a área quadrada é lado ao quadrado, né? Então, se o lado vale 10, 10 ao quadrado dá 100. Então, a área da base é de 100 centímetros quadrados. Agora, o volume é igual à área da base vezes a altura sobre 3, ou terça parte da área da base vezes a altura, né? Que é a mesma coisa, tá? Então, a área da base vale 100, vezes a altura que o exercício nos deu vale 30, dividido por 3. E 100 vezes 30, 30.000, dividido por 3 dá 1.000, beleza? Então, 1.000 centímetros cúbicos, o volume dessa pirâmide. Na questão 3, a grande pirâmide de Quéops, a antiga construção localizada no Egito, é uma pirâmide irregular de base quadrada com 137 metros de altura, e cada face dessa pirâmide é um triângulo isósceles, né? Cuja altura relativa à base mede 179 metros. Então, a altura do triângulo, que é face da pirâmide, tem 179 metros. E a área dessa pirâmide em metros quadrados é qual? Então, primeiro, a gente vai pegar um segmento, né, que é a altura da pirâmide, e encontrar. O segmento de face, a altura da face, que é um triângulo, é 137 metros. A, a altura do triângulo da face a 179 metros, que o exercício fala. Então, se a gente pegar a metade da medida da aresta da base, ou seja, se x sobre 2, a gente vê que a gente está pegando uma face ali, que é um triângulo, e dividindo ele no meio, formando ali um triângulo retângulo, né? Então, a gente pode usar Pitágoras para calcular esse x aí, que é a medida da aresta ali. Logo, a gente usando Pitágoras, hipotenusa 179, que é a própria altura, né, do triângulo isósceles lá, que é uma face, 179 ao quadrado, 137 metros, que é a própria altura da pirâmide mesmo, né? Mais o outro cateto, que é o que a gente encontra, que a gente chamou de x sobre 2, que é a medida da base ali daquele triângulo, é como se fosse um cateto do triângulo, a base do triângulo, só que está dividido ao meio, porque a gente traçou um segmento, formou um triângulo retângulo. Então, resolvendo isso aí, ó, dá 32.041 igual a 18.769, que mais x ao quadrado sobre 4. Pega esse cara, passa para lá subtraindo, vai ficar 13.272 igual a x ao quadrado sobre 4. Né? X ao quadrado é igual a 53.088. Como a aresta da base é x e a base é um quadrado, então concluímos que a área da base mede 53,088. Porque se você colocar raiz lá, você vai dividir esse 53.088 ao meio, vai voltar para o início, que é o quê? Considerar só parte da aresta da base ali, que é exatamente onde a linha que mede a altura do triângulo retângulo está cortando. Então, 53,88 é a própria medida da aresta da base. Beleza? Agora, para a aula do dia 27/10, né?
A gente falando de pirâmide de base pentagonal. E ele está perguntando na questão 1, que uma pirâmide de base pentagonal tem o quê? São poliedros geométricos, são formas geométricas espaciais. E tem faces planas. Logo, a gente considera espacial por apresentar 3 dimensões. Né? Tem comprimento, tem largura, tem altura. A face é um dos elementos de qualquer poliedro. Todo poliedro espacial vai ter face. Né? Os demais elementos são aresta, vértice e base. A aresta é quando duas faces se encontram formando uma linha. Né? A gente já sabe o que é essa linha. Por isso que a gente chama ela de aresta. Os vértices são os pontos de encontro de aresta, ou seja, de um poliedro se encontrar com um ponto, e esse ponto é o vértice do próprio poliedro, né? Então, a pirâmide pentagonal, pente de pentágono, né? Ela tem uma base pentagonal. Ela vai ter quantos vértices? Ela vai ter 6 vértices. Vai ter quantas arestas? Se ela tem 5, é um pentágono, 5 lados, ela vai ter, tende a ter os 5 mais 5 saindo para se formar 5 faces, né? Logo, ela vai ter 10 faces. E uma única base, né? Então, aí, ó, uma pirâmide pentagonal, para a gente olhar lá e falar aqui que bate lá das perspectivas, ela não tem 12 vértices, ela tem 6, né? Ela não tem 12 arestas, ela tem 10, né? Ela não tem 10, ela não tem 7 faces, ela tem 6 faces, né? E ela não tem 6 vértices. O que bate, então, é só 10 arestas, né? Então, letra C. Questão 2. Um determinado objeto em forma de pirâmide regular, com base quadrada, possui lado da base com medida de 10 centímetros e a altura de 30 centímetros. Informar o volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos. A gente tem o seguinte dado. A aresta da base da pirâmide mede 10, né? A altura da pirâmide mede 30. A área da base a gente não tem. O volume da pirâmide a gente também não tem. Vamos encontrar a área da base para depois achar o volume. A área da base, lado ao quadrado, porque se a base é um quadrado, lado ao quadrado vai dar a área da base. Logo vai dar 10 ao quadrado, que vai dar 100. Agora vamos lá calcular o volume dessa criança. Um terço vezes a área da base vezes a altura. Então vai ficar um terço vezes 100 vezes a altura que o exercício deu, que é 30. Logo, volume é igual a 3.000 dividido por 3. Logo, o volume é igual a 3.000 dividido por 3 dá 1.000. Logo, achamos 1.000 centímetros cúbicos como volume. Muito tranquilo também, dentro dos padrões que a gente viu nas web aulas. 3. Calcule a área total de uma pirâmide reta cuja base é um quadrado. Tem lado de 10 centímetros e a altura da face igual a 13 centímetros. Então, a área da face é igual a base vezes a altura dividido por 2, né? Porque é um triângulo, né? Então, 10 vezes 13 dividido por 2, que é igual a 65. Então, uma face total mede 65, certo? Área lateral, 65 vezes a... Quantas faces eu tenho? Tenho 4. Então, 65 vezes 4, 260. A área da base é um quadrado, a área do quadrado, 10 mede um lado, então 10 vezes 10, 100. Logo, área da lateral mais a área da base equivale à área total. Então, 100, que é a área da base, mais 260, a área lateral, é igual a 360, a minha área total, beleza? Muito tranquilo também o exercício, né? Mais conceito de geometria plana do que geometria espacial. Questão 4. Arthur e Bernardo foram acampar e cada um levou uma barraca. Ambas têm a forma de uma pirâmide de base quadrada com arestas laterais congruentes. A barraca de Bernardo tem a altura e as arestas laterais 10% maior em relação à de Arthur. Assim, a razão entre os volumes das barracas de Bernardo e de Arthur nessa ordem é: vamos determinar primeiro o volume da barraca de Bernardo e representar por volume de Bernardo. Antes vamos ver a altura aí, e as arestas são 10% maior em relação à barraca do Arthur. Então, se a gente for considerar isso, ó, a altura do Bernardo é igual à altura do Arthur mais 10% da altura. Então, a altura do Bernardo é igual a H mais 10% é a mesma coisa que 0,1 vezes o H, né, da altura. Então, 10% da altura, 0,1 vezes a altura. Vai ficar 1,1 vezes H, né? Logo, o volume usando a formulazinha, lado ao quadrado vezes a altura, né? Dividido por 3. Desse modo, a gente pode calcular a área da base. 1,1 elevado ao quadrado vezes lado ao quadrado. Logo, a área da barraca de Bernardo é o quê? O volume da barraca de Bernardo é 1,1 ao quadrado vezes o lado da barraca ao quadrado vezes 1,1 vezes a altura, dividido por 3. Ou seja, eu considerei a do Bernardo
mais 10% vezes a altura do Arthur. Logo, a gente resolver isso aí vai ficar 1,3331, né? Vezes L ao quadrado, vezes H. Eu só juntei o L ao quadrado com H, mantive dividido por 3, e 1,1 ao quadrado vezes 1,1 dá 1,331, né? Passei ele multiplicando. Como o objetivo do exercício é encontrar a razão dos volumes da barraca do Bernardo e do Arthur, a gente pode ver que o volume do Bernardo sobre o volume do Arthur é o quê? O volume do Bernardo é 1,331 vezes lado ao quadrado vezes a altura dividido por 3 sobre o volume do Bernardo, que é lado ao quadrado vezes a altura dividido por 3, porque ele é 10% menor, né? Então, a gente corta aí esses caras que são iguais, né? A gente pode cortar, vai sobrar o quê? 1,331. A gente pode cortar as frações de L ao quadrado porque são iguais, né? Então, sobre 3. Por isso que sobra 1,331 aqui, certo? Nem olhei lá qual que é a alternativa, letra C. Aplicaçõezinhas, né? Beleza? Agora vamos para a aula do dia 3/11. A gente falando de paralelepípedo, né? O que é o paralelepípedo, professor? Tem ele, paralelepípedo, o paralelogramo retângulo e o paralelogramo quadrado, ou seja, que são as faces elas são formadas por quadrado ou por retângulo, muito tranquilo, né? Vamos lá. Na questão falava o seguinte: qual a medida da diagonal do bloco retangular abaixo? Lembra da aulinha que a gente trabalhou de paralelogramo, que eu dei a fórmula da diagonal de vocês para calcular, para a gente achar a fórmula da diagonal, a gente substitui os valores lá, né? E encontra a medida. H ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então é a raiz quadrada da soma dos lados ao quadrado, né? Na verdade, agora, como a gente fala de geometria espacial no angular, a gente tem que considerar a altura, a largura e o comprimento. É como se você estivesse pegando a altura mais largura mais comprimento, tudo elevado ao quadrado, tudo dentro de raiz. Resolvendo isso aí, a gente tem aí que ia ficar como? Ó, ia ficar 81 ao quadrado mais 144 ao quadrado mais 64 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Isso ia dar raiz de 31.393. Se a gente fizer aproximadamente lá na calculadora científica, 177,18 metros. Beleza? Questão 2. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que tem aí do lado, né, que vocês estão vendo. O produto das três dimensões indicadas aí na peça resultaria em qual medida em metros? E esta medida de grandeza refere-se a quê? Ó, o volume de um paralelepípedo é calculado através da multiplicação da área da base vezes a altura. Em outras palavras, a gente pega o volume de um paralelepípedo, é exatamente o produto de três dimensões, que é o comprimento desse cara, a largura desse cara e a altura desse cara. É o lógico do cálculo de volume de qualquer conceito geométrico, né? Como a questão especifica que o sólido é maciço, não existe interpretação de capacidade, no lugar de volume, nem nada, né? Como não existe, então, a gente pode deduzir, então, que é apenas determinar o volume dessa figura. Quando a gente multiplica essas três dimensões que aparecem na figura, né? Que é comprimento, largura e altura. Muito tranquilo, né? Então, 3. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedo e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo têm 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas que estão descritas e a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a, é saber só o valor da aresta do cubo, né? A gente chamou de P e C, paralelepípedo e cubo, representa os volumes das barras de chocolate com formato de paralelepípedo e de AC de cubo, né? E L representa a medida da aresta ali do lado, né, do cubo. A gente tem o quê? Do paralelepípedo é 3 vezes 18 vezes 4, ou seja, as três dimensões, largura, altura e comprimento. O exercício nos deu, não foi? Largura mede 3, comprimento 18 e a altura ou espessura 4, né? Dá 216. Enquanto que para o cubo é muito simples. A gente tem que pegar ele e elevar ao cubo. Por quê? O cubo, a gente está falando do cubo. A face do cubo é um quadrado. Então, seria a área lado ao quadrado. Mas como a gente está falando de capacidade de volume, seria lado elevado a 3, né? A 3 dimensões, que é a largura, a altura e o comprimento. Beleza?
Então, se a gente iguala os dois valores aí, ó, L ao quadrado é igual, L ao cubo, desculpa, é igual a 216, raiz cúbica de 216, corta a raiz cúbica com 3 do L, sobra L é igual a raiz cúbica de 216, 6 centímetros, certinho? Muito tranquilo também, dedução mais lógica, né? E por fim, a aula do dia 16/11, que a gente fechou estudando prismas, né? Na questão falava o seguinte: a figura a seguir mostra um pedaço de cartolina que será dobrado e colocado ao longo das bordas para um prisma hexagonal, ou seja, a base dele é um hexágono, né? De 6 lados. Então, se L é o lado do hexágono, um dos lados ali do hexágono, né? É como se fosse aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu pegar um lápis aqui. Isso aqui é L, né? E o hexágono tem 6 triângulos. Como assim 6 triângulos? Porque se você dividir esse hexágono aqui em diagonais, você vai formar aqui, ó, quantas diagonais dá para ligar aqui? Tá aí ligado. Se eu contar aqui, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 6 triângulos formando o hexágono, né? A gente sabe que a área do triângulo equilátero tem a formulazinha aí, não é? Que formulazinha que é essa, professor? Lá do ensino fundamental. A área do triângulo é igual a lado ao quadrado multiplicado por raiz de 3 dividido por 4, né? L quadrado da raiz de 3 sobre 4. Logo, a área do triângulo equilátero é igual a raiz de 3, né? Se é raiz de 3, por quê? Porque o lado vale 2. Se o lado vale 2, 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 4 dá 1, sobra a raiz de 3, né? Vai ficar o quê? Sendo assim, a gente pega o raiz de 3 e multiplica pelo... A gente achou aqui a área de um desses triângulos equilátero aqui. Agora, como são 6 que formam hexágono, eu pego o raiz de 3, que é a área de 1, e multiplico por 6 triângulos. Daí o nosso resultado, né? O volume em centímetros cúbicos vai ser o quê, então? Vai ser o volume do prisma é igual a 6 triângulos que formam a base, né? Hexagonal, hexágono, multiplicado pela área de um desses triângulos lá que compõe a base, que a gente viu, por isso 6 raiz de 3, a própria área da base, multiplicado pela altura dele, que é 5, né? Logo, 6 vezes 5 dá 30. 30 raiz de 3 é o volume desse prisma de base hexagonal. Certinho? Muito tranquilo também, né? Deixa eu só pegar a borracha aqui e apagar essa bisqueira aqui. A gente não levar para outra lá. Prontinho. Agora, na questão 2, né? Aparece um aí, mas é questão 2, tá, gente? Determine quantas diagonais possui um prisma de base pentagonal. Ó, quantas diagonais possui um prisma de base pentagonal? Ou seja, a base dele é um pentágono, 5 lados. De modo intuitivo, a gente observar a observação da figura, o lado importante é para desenvolver a capacidade intuitiva mesmo desse cálculo nosso de polígono. Da base inferior, se a gente pega do prisma pentagonal, a gente traça 5 segmentos, né? Cada um com extremidade num vértice, né? De base até outra extremidade de outro vértice de base. São numerados de 1 a 5 lá. Então, a gente tem um vértice 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono, então, vai ter 5 vértices, né? Conclui, então, que a afirmação acima, e olhando, se a gente for olhar para a figura, que cada vértice de uma base parte apenas 2 segmentos que são diagonais, né? O sólido. Com a base tem 5 vértices. Então, 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 2 é 10, e são 10 diagonais do prisma pentagonal. Então, né? Por quê? Você tem parte 2 de cada vértice para um e para outro, para um e para outro, e você tem 5 vezes 2, 2 diagonais, vai dar 10 diagonais, né? É muito óbvio isso. Por último, a questão 3. Determine o volume do prisma oblíquo da figura, onde a base é um hexágono regular de 1 metro, de aresta de 1 metro, e a aresta lateral que faz um ângulo de 60 graus com o plano da base mede 2 metros. Ó, o volume do prisma é igual ao produto da área da base pela altura, né? Volume é igual a área da base vezes a altura no prisma. A área da base é a área de um hexágono regular, e a aresta do hexágono mede 1 metro. Então, a área da base vai ser o quê? 3 vezes L ou A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? O A representa a medida de um dos lados. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 1,732 aproximadamente é o resultado de raiz de 3,
Já resolvi aqui para poder ficar mais fácil, dividido por 2. 3 vezes 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3, né? 3 vezes 1,730 vai dar 3, vai dar 3, 6,866, né? Dividido por 2, vai dar a área da base é igual a 2,598 metros quadrados. A altura é igual à distância entre as duas bases, a distância de uma base até a outra. Para a gente obter esse valor, a gente sabe o comprimento da aresta lateral, né? Ela dá 2 metros. E que ela faz um ângulo de 60 graus com o plano da base, conforme está mostrando na figura. Assim, para calcular a altura lá, a gente utiliza a função trigonométrica, né? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, entre o ângulo de 60 graus, a altura, e uma aresta do meu prisma que está oblíquo, né? Então, o que eu quero encontrar? É a altura, eu quero encontrar o lado que está do lado ao contrário do ângulo de 60 graus. Logo, eu quero cateto oposto é igual cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, fica manha. 160 graus é igual a altura dividido por medida do cateto adjacente, que é 2 que a gente encontrou. A altura vai ser igual a 2 vezes 0,866, 0,8, né? Seno de 60. Logo, a altura é igual a 2,0,866, 1,732. Isso vezes isso, né? Só calcular o volume agora. O volume é igual a 2,598, a área da base, vezes a altura, que é 1,732. Volume é igual a isso vezes isso, dá 4,5 metros cúbicos, porque a gente está falando de volume, dimensão cúbica. Tranquilo? Então, são exercícios que a gente já havia até trabalhado em exemplos, né, nas web aulas nossa, muito tranquilos, muito de boas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no grupo de WhatsApp. Vão parando o vídeo para copiar as respostas aí, na que você errou, observa o que você errou. A gente trabalhou mais conceito de geometria plana dentro de geometria espacial, mais interpretação, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no grupo lá, é só chamar aí, beleza? Um abraço a todos, valeu, professor Gustavo fica por aqui.